Olá, tudo bem? Outro podcast A Moeda Imob, para você entender o poder e a importância do seu imóvel, ou seja, a sua moeda imobiliária. Esse podcast é para você que quer comprar, vender ou alugar o seu imóvel. Aqui eu trago especialistas para nos ajudar a entender o poder da moeda mais forte do mercado, que é o imóvel. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o Silvinho, host desse podcast, e hoje com dois gigantes do mercado nacional. Uberlândia Conexão Goiânia, mas com muita bagagem. Fiquem aí, vocês vão ver. Comigo hoje, Fernando Arantes e Paulo Bessa. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado Pela pelo segunda convite. vez, Fernandinho. Obrigado, Silvinho. Paulo, primeira vez, muito obrigado pela sua participação. A honra é toda minha. Ô, Joãozinho, você vê que quando os caras vêm no nosso podcast, o cara vem de terno, você vê que é diferente, né, João? No dia a dia os caras não usam assim não, mas aí vem aqui e é massa. Obrigado Rapaz, pela presença, gente. Tem que passar perfume, tem que vir ajeitado, pentear o cabelo. Você merece. Nossos clientes Momento especial merece, né? merece. Ocasião especial. Isso aí. Seja muito bem-vindo, irmão. Segunda vez. Eu tava conversando com o Fernando aqui, pessoal. O podcast Ronaldo Arantes e Fernando Arantes foi o mais visto por todos os nossos a nossa audiência aí, os nossos clientes. Obrigado por isso, cara. Você faz parte do projeto. Seja muito bem-vindo mais uma vez. A gente teve a honra, né, de ser um dos primeiros Sim. e eu contar um pouquinho da história minha, do meu pai, de como é ser família nesse mercado, né? Boa. Foi interessante, acho que o pessoal gostou. Gostou e quem não viu demais. ainda, volta lá e Tá vê lá, que vale a pena. Já foram, Fernandinho, 55 podcasts. O seu e do seu pai, se eu não me engano, foi o 10º. Mais ou menos ali naquela parte. Mas tá aí, se quiser saber da história do Fernando, do Ronaldo, que, cara, seu pai, eu não conheci seu pai. Seu pai é um avião, bro. Monstro, a figura É um dele é... monstro, velho. Ronaldo, um beijo. Beijo pra você. Parabéns por tudo. Paulo, bem-vindo, cara. Primeira vez Obrigado. aqui, direto de Goiânia, Urbis. Quem é Paulo Bessa? Primeiro, te agradecer pelo convite. Uma honra estar aqui, viu, Silvinho? Vem acompanhando o seu trabalho. A gente já fez o Moeda com Café, né? Moeda com Café. E agora é uma honra estar aqui participando do seu podcast. E, cara, eu sou de Goiânia, natural de Goiânia. Comecei no mercado em 2010. Então, Legal. já se vão 15 anos dentro do mercado imobiliário. Tem uma bagagem aí de passar por praticamente todos os setores que o mercado imobiliário tem. Já fui corretor, sou corretor ainda, né? Sim. Obviamente, mas eu comecei como um corretor de venda mesmo, né? No inicial, front. no front mesmo, no dia a dia com o cliente, Boa. prospectando. Depois passei por cargo de gerência, diretoria, assumi projetos, fiz agora nos últimos 5 anos gestão sobre 1 bilhão de VGV, então Caramba, velho. tive do lado da incorporação também. Legal. E agora retornei dentro de uma estrutura de imobiliária. Então, digo que sou uma ferramenta de trabalho, acredito que a gente está sempre aprendendo junto com os nossos pares, né? Com quem está dentro do mercado imobiliário. Então, tô aí para somar. Vim nesse desafio para Uberlândia, já morei em outras cidades também. Então, Legal. quando eu tive essa oportunidade desses projetos, então eu tive em Rio Verde, tive em Tubiara, Catalão, Goiânia, Palmas, Morrinhos. Então, Rodou o Brasil. rodei o Brasil inteiro. Tive no Mato Grosso também, interior de Legal. São Paulo. Então, vamos dizer que eu já conheço o trecho Isso, e o mercado imobiliário com várias vertentes aí, com suas regionalidades e seus desafios que nós temos dentro do mercado. Show. Cara, hoje você faz qual papel dentro da Arantes by Urbis em Uberlândia? Eu sou o diretor comercial, junto com o Fernando, a gente apoia todo o time comercial, na parte estratégica também, de elaboração de rotas, né, dentro da empresa. Então, o nosso desafio é de montagem, acompanhamento com o time. Boa. Então, é o papel de diretoria mesmo. Show. Silvinho, o desafio do homem é grande. É viu? grande, tá louco. Num mercado desafiador, mais gostoso como é Uberlândia, né? Sim. Você vê que a gente foi atrás de buscar uma pessoa de peso para somar força com a Boa. gente.
Você escutar o currículo, a bagagem que ele Sim. traz, é de importância para a gente porque soma, né? Exato. E Uberlândia precisa disso. Precisa. Precisa de profissionais melhores, precisa de gente que conhece e quer fazer diferente. É isso aí. Antes a gente está há 25 anos se provando todo dia, né? E a Isso. gente quer perpetuar. E para isso a gente é melhor somar Opa! força do que dividir, né? Então isso aí. é por isso que a gente está aí e teve essa oportunidade, essa honra inteligência de fazer essa união, né, Fernando? Entrando nesse ponto, Fernando, explica para as pessoas que não conhecem, porque nós estamos falando de um podcast que tá chegando a nível nacional, mas é bem regional aqui para nós. Correto. E aqui a gente fala com o corretor, com um cliente que quer comprar, quer vender, quer alugar o imóvel. A Arantes, 25 anos de mercado, com um foco e com uma inteligência, com uma pegada muito forte no aluguel, que é o cargo-chefe hoje de vocês. Mas, Fernando, o que é essa junção? Aí eu vou perguntar para você e depois eu volto para o Paulo. O que é a Urbis? No seu ponto de vista, para as pessoas que também não conhecem. Porque você já tinha ouvido falar, mas eu entendo, e você já comentou, que você foi conhecer a fundo. Exato. Conta pro pessoal o que é a Urbis e a importância da junção Arantes by Urbis para que as pessoas conheçam e entendam melhor o negócio de vocês. Tá, Silvinho, é importante falar, porque muita gente me pergunta, né? E a gente escuta, o mercado conversa demais, né? Sai o assunto que a Arantes tinha sido vendida, sai assunto toda hora. Sai toda hora, que a gente não estava mais no negócio, que quem mandava era o pessoal de Goiânia. Não, gente, a Arantes não foi vendida, tá? Pelo contrário, até se tiver uma empresa boa aí à venda, às vezes a gente é candidato, viu? Isso aí. Mas o que a gente fez foi o seguinte: o mercado ele vai evoluindo. E o que a gente vê em outros mercados acontecer não é diferente do nosso mercado por ser tradicional. A gente vê grandes empresas somando força para passar pelos desafios e evoluir, e entregar o melhor para quem precisa ser entregue, que é o cliente. Exato. E foi com esse pensamento que eu e o Ronaldo, meus irmãos, Francisca e Franciele, decidimos tomar essa decisão. Eu já tenho um bom relacionamento com a Urbis há aproximadamente 6 anos. O Zé Humberto, que é o proprietário da Urbis em Goiânia, um dos proprietários, né? A gente já teve a oportunidade de fazer várias parcerias, já estivemos juntos em várias ocasiões, e então a gente sempre manteve esse bom relacionamento e amizade. Ele foi convidado por algumas empresas a vir para Uberlândia para montar uma imobiliária aqui. Legal. E veio conversar comigo, a gente trocou ideia sobre o mercado, e nessa troca de ideia a gente viu, cara, por que a gente vai disputar o mesmo espaço? Por que a gente vai se tornar concorrente onde a gente pode somar a força e ser mais fortes juntos? Foi aí onde a gente, durante um ano, as pessoas acham que é de um dia para a noite uma decisão dessa, né? Mas não é. Durante um ano a gente começou a negociar, a conversar, a ver a melhor estratégia para somar a força. Então a Urbis vem para somar com a Arantes na área de vendas, a área de locação. A gente continua com a mesma estrutura, com a mesma gestão, com eu e meus irmãos à frente da operação. E a Urbis vem somar na área de vendas, tanto na área de revenda e principalmente na área de lançamento, onde é de conhecimento do mercado que a gente sempre teve muita força na locação e na revenda. E no lançamento a gente pontuava, mas não era uma empresa de destaque. Não era o core, né? Não é o core, não é o cargo-chefe. E tudo bem, né, Fernando? Tudo bem, porque o mercado certo. tá aí para todo mundo. Exatamente. Sim. Só que com a expertise do Bessa, a gente vem para pegar essa parte do mercado que também é nossa. E tá aí, né, cara? Tá aí. E você me perguntou quem que é a Urbis. Eu vou deixar o Bessa falar, porque ele vai falar com mais propriedade, mas eu vou contar um pouquinho da minha ótica, né? Isso, que era a sua ótica, porque eu vou perguntar para ele a ótica dele da Arantes. Tá. Porque você já falou da Arantes, aí é falar... chover no molhado. Eu quero te entender. Tá. No seu ponto de vista, para que as pessoas que tenham a nossa ótica... Fernando, por que Urbis e o que é a Urbis
a nível Brasil e Goiânia? Você falou no início do podcast aqui a força que tem Goiânia, né? Goiânia é uma das maiores praças do país, se não a praça mais concorrida do país, e a Urbis lá é a imobiliária de mais destaque. É uma imobiliária forte, com valores, com princípios, Boa. e isso chama demais a atenção nossa. É uma imobiliária semelhante à Arantes, então o Zé Humberto assumiu a cadeira que foi aberta pelo pai dele, a irmã dele toma conta da locação, então uma história bem similar. E ele, com sabedoria, foi desenvolvendo. Hoje a imobiliária com a maior carteira de locação de Goiânia, Que legal. a maior carteira de revenda de revenda de imóveis de Goiânia, com a maior carteira de exclusividade de Goiânia, e sempre pontuando muito bem, disputando as primeiras posições no lançamento. Legal. Então é uma empresa que vendeu mais de 1 bilhão ano passado, chegou a quase 1,5 bilhão de vendas. A gente sabe que esse resultado é um resultado incrível, então louco, tem que tirar o chapéu. Tem que tirar. Mas o que mais chamou atenção não é a questão de números, porque números com trabalho você conquista, Qualquer um faz. mas valores não. Boa. Então, na hora que você reúne com o Zé Alberto, com o Ricardo Teixeira, com o Leandro, e vê que são pessoas que são dedicadas, trabalhadoras, humildes, no que precisa ser humilde, e na hora que precisa bancar, ser imponente e fazer acontecer, estão lá dispostos a fazer, e isso chama atenção. Foi aonde a gente viu isso neles, e eu acredito que eles viram o mesmo em nós, Boa. porque é uma via de mão dupla, né? Sim. Então, eles compraram a Arantes e a Arantes comprou a Urbis. Boa. Por isso que a parceria tem dado certo, eu acredito que vai dar certo aí por muitos anos. Show de bola. Entrando nessa mesma pegada, Paulo, por tudo que você falou, desde 2010 no mercado, uma inteligência a nível nacional, que é importante para nós, a enxergar a Uberlândia por cima, entendendo por tudo que você passou, dentro da diretoria da Urbis com a Arantes agora, o que a Urbis enxergou na Arantes e o que é a Arantes para você, no seu ponto de vista, como diretor e conhecedor mercado nacional? Eu compartilho com o que o Fernando falou. Acho que da visão dele que ele teve com a Urbis é a mesma visão que eu tenho com a Arantes. A questão dos princípios mesmo é algo que para a gente é balizador, né, na tomada de decisão. Eu comecei na Urbis em 2010, e no final de 2010 para 2011. E a Urbis estava passando por essa transformação de sair de uma empresa de aluguel, estritamente de aluguel, tinha uma revenda tímida e começou a construir sua história no lançamento. Massa. Então eu tive presente ali no iniciar, nessa mudança, nessa transição em se tornar uma empresa de vendas mesmo, de fato, e deixar de ser uma empresa de aluguel. Não vou dizer que a Arantes está nesse mesmo estágio, porque ela já tinha uma consolidação em relação à revenda. Mas a estruturação de lançamento, ela praticamente não existia. Como o Fernando falou, ela pontuava ocasionalmente com alguns projetos. Fazia algumas... Em conversa com o Fernando falou, Silvinho, teve lançamento que eu fiquei nos primeiros. Isso. É como a gente acredita que a revenda tem que ser. Como a revenda tem que ser. A revenda ela tem que estar exclusiva, com todas as estratégias voltadas para a revenda e pontuar em alguns lançamentos que enxerga que seja de oportunidade, né? Que faça sentido para o time, para toda a diretoria, né? Então, o meu desafio de vir para cá é de implementar essa questão do lançamento, fortalecer a parte da revenda. Quando eu enxerguei isso na Arantes, eu enxerguei uma oportunidade de carreira mesmo, né? Boa. Onde, com toda a experiência que eu tenho, a experiência que a Urbis tem em relação ao lançamento, a gente poderia somar forças. Agora, falando sobre a empresa em si, né, a questão dos valores, fui muito bem recebido pela família Arantes. Já agradeci lá na Moeda do Café que a gente fez, agradeço mais uma vez, porque não é fácil, né? Você chegar numa cidade que você não conhece o mercado, você não conhece as pessoas, não tem relacionamento, não tem família, e você ser bem acolhido, acho que é o principal ponto que faz com que a gente se sinta bem. E então eu enxergo que a Arantes está num momento muito bom, a empresa muito consolidada,
e que o meu desafio aqui não vai ser ensinar ninguém a vender, vai ser ajudar na potencialização do que a empresa é hoje Show. e aumentar a nossa questão das vendas, né? Aumentar o nosso histórico de vendas. Irmão, assim, cara, o Fernando sabe, nós somos berlandenses, né, velho? São poucos, viu? São A poucos. maioria são berlandinos. Mas né? o que eu falo aqui pra todos aqui, Fernandinho, é que quem fez nossa cidade são os uberlandinos. Exato. Ponto. Alguém da sua família é uberlandino. Não. Seu avô. Meu pai e minha mãe Eu sou berlandense, eu nasci aqui, mas o meu pai é uberlandino também. Mas assim, o que eu quero dizer com isso, irmão? O berlandense, a nossa cidade, é uma cidade de grande potencial. Gigante potencial. Sim. Com a moeda imobiliária, vem se transformando, tem uns 5 anos, né, Fernandinho? Mudando essa posição de entender mesmo que o imóvel, além de moradia, também é uma moeda com relação ao investimento. E eu quero te agradecer, em nome do uberlandense, por você vir. Porque, realmente, Fernando, não é simples, né, velho? Chegar numa cidade que você não conhece ninguém, que você não tem lastro, mas, cara, é muito importante reconhecer as pessoas que vêm para nos ajudar. Obrigado por isso. Eu agradeço. Continue. O meu apoio você tem, o apoio da moeda você tem, sem falar da Arantes, que você já tá rodando aí. Fique em paz, o berlandense é muito bairrista, mas quando ele gosta, né, Fernandinho? Exatamente. Então, velho, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. O Berlândia te acolhe, a Arantes tá te acolhendo e o mercado tá aí para isso. Obrigado. E a gente tem que te dar um chapéu, né? Porque a pessoa sair da zona de conforto, trazer a família, esposa, filha, e aceitar um desafio novo, não é fácil. Não. Mas foi isso que a gente foi atrás. Quando o Zé Humberto, né, numa das reuniões, a gente falando o que a Arantes precisava, ou como que seria essa força da Urbis, ontem a gente até comentou isso, né, com o André da Idealiza, um dos sócios da Idealiza, esteve com a gente ontem lá na imobiliária, e a gente estava comentando exatamente isso. O nome na praça a gente tem, e eu acredito que um bom nome, né, de respeitado, conhecimento, espaço, mas o que faltava? Pessoas. Boa. E formar pessoas é difícil, viu? Então, quando eu conversei com o Zé, eu falei assim, Zé, o que a Arantes precisa? O que o Fernando precisa? Preciso de gente do meu lado para dividir esse fardo. E já conversou sobre isso, né? Você falou, Silvinho, tá foda. Tá foda. É o desafio de toda a empresa, né? E quando ele comentou, falou, tem uma pessoa que eu acho que faz sentido. Vamos conversar com ele, fazer esse convite, ver se ele aceita ir para Uberlândia. Ele está desenvolvendo um trabalho inicial lá em Palmas, que foi de sucesso, né? Vamos fazer esse convite para ele vir para Uberlândia. E graças a Deus deu certo, por isso que esse cara está aqui sentado ao meu lado hoje. Boa. Obrigado. Parabéns por isso, seja bem-vindo. Obrigado. O canal A Moeda é um canal para todos. Eu não tenho nome, você vê que aqui todo mundo me ajuda, todo mundo é parceiro. E eu acredito muito nisso, velho. Eu acho que é importante falar sobre a questão do acolhimento, né? Acho que uma cidade no porte de Uberlândia hoje, e a maneira que ela cresceu, né? Ela só esse resultado desse crescimento exponencial que teve nos últimos anos é por essa aceitação. De trazer o imigrante para dentro da cidade, acolher, dar oportunidade, trazer empresários, indústrias e fazer com que a cidade caminhe a passos largos nesse crescimento, né? Então, fico honrado pelos elogios aí, por esse desafio, mas eu acho que o sucesso de Uberlândia está muito em cima disso. Acho que uma cidade para crescer, ela não consegue crescer com o seu próprio bônus demográfico, ainda mais hoje em dia que as pessoas estão tendo cada vez menos filhos, né? Então, trazendo pessoas de fora é com que a cidade ela consegue ter essa curva de crescimento. Sem sombra de dúvida. E assim, eu tô no mercado e eu escuto, né, velho? Eu tô aqui num filtro que sou amigo de todo mundo e serei sempre. E assim, muita gente chega, não sei o quê, nananá. Cara, deixa eu te falar. A Urbis, pelo pouco que eu conheço e tô entendendo mais,
é uma gigante de Goiânia, uma cidade que é 3 vezes maior que nós. Correto. Ele tem ele tem uma expertise que o Uberlândia não tem. E quando o cara fala assim, nossa, será? O que vai acontecer? Cara, fica calmo. A concorrência é a melhor coisa que existe no planeta. No planeta Terra. Então, quando alguém comenta comigo, cara, saudável fica em todas as áreas. Saudável pra caramba. Saudável. E Uberlândia tá começando a entender isso, porque nós ainda somos cidade grande, mas ainda nós somos bairristas. Nós somos bairristas. Mas eu vou te falar que todas as cidades brasileiras são assim. Por onde eu passei, você tem Tinha essa pegadinha. eu vou falar de Goiânia. As grandes incorporadoras de Goiânia são de Goiânia. As grandes incorporadoras do Brasil tentaram entrar em Goiânia, fizeram parceria com algumas empresas e hoje não estão mais em Goiânia. Olha aí. Então, assim... Por conta da regionalização. O bairrismo, ele tá... É a essência da gente se proteger, né? Do ser humano se proteger, né? Como no reino animal, né? As pessoas fazem ali a proteção do seu ambiente, né? Natural. E querem trazer quem realmente faça sentido, né? Isso aí. Então, você falou, a gente... tem que aprender que a gente é concorrente, não inimigo, né? É isso aí. A gente tá aqui para evoluir com o mercado. E você tendo uma concorrência sadia e boa, ela faz você sair da cadeira, cara. Faz você mexer, você buscar evoluir. A gente tem grandes exemplos, você falou de vários parceiros. Veio o Percussor, deu uma bagunçada no mercado, cara excelente. Um avião. Pra frente, avião. Fez todo mundo mexer. Então, assim, a concorrência, ela vem para somar. Desde que se venha trabalhando com ética, com seriedade. Mas Fernando, o próprio... o que acontece? Nesse caso, cara, quando a gente fala... tem um livro que eu sou fanático nele. Chama-se O Jogo Infinito, Simon Sinek. E o Simon, ele compete uma frase em relação à concorrência que ele chama... O concorrente dele de rival digno. Quando eu tenho um rival digno, isso tudo que você falou é obrigação, é o básico. Eu já entendo o meu rival digno com ética, com clareza, com inteligência. Eu preciso eu preciso ser melhor do que eu, mas para que eu tenha uma concorrência sadia. Exato. Então, essa galera que não é sadia, nem é concorrente. Não entra no nosso jogo. Então, quando a gente fala disso, são empresas renomadas, corretores renomados, que esse sim é um rival digno. Esse eu preciso estar perto, velho. Mas aí, Silvio, nós vamos entrar, o que a gente tá falando em off aqui, antes de começar o podcast, que é o quão profissional está se tornando o nosso mercado, Exatamente. né? A gente tinha... Estou um bom tempo no mercado imobiliário e eu lembro como eram os nossos profissionais. O estigma do corretor, o rótulo que tinha o corretor da malandragem, do não profissionalismo. Não vou dizer que não tenha, como tem em todas as profissões, mas... Existe muito ainda. Hoje tem grandes profissionais de outros setores que vieram para o mercado imobiliário e estão se dando muito bem. Então, a gente tem elevado esse nível de profissionais dentro do mercado imobiliário. Alta. E as imobiliárias da mesma forma, né? As incorporadoras da mesma forma. Eu lembro que o mercado antigamente, as incorporadoras, elas disputavam com as imobiliárias venda. Então, não tem muito tempo isso não, né? Não está muito longe, não. Existem profissionais ruins em todos os segmentos, mas o nosso mercado ele tem melhorado. E essa concorrência, quando tem bons profissionais mais qualificados, ela se torna uma concorrência mais saudável, né? Show. Se respeita. É claro que a gente disputa a mesma fatia do bolo, mas... Se não for você que vende, eu vou vender. Mas o nosso desafio vai ser cada vez mais ter bons profissionais, capacitar, atender bem o cliente, né? O que a gente estava conversando também. E acho que esse é o grande diferencial das empresas hoje. Boa. Gente, de fato, para que o mercado de Uberlândia entenda o que é isso, Arantes by Urbis, o que foi esse processo, no ponto de vista de vocês, o que para o profissional da transação imobiliária, o player mais importante, que é o corretor, o que tem de diferente? O porquê ele pensar em trocar uma ideia com o Fernando e com o Paulo nesse ponto de vista? Qual que é o diferencial de vocês? Fala para aquela câmera ali, ó, que
Você vai chamar uns... Fazer um corte. Uns 30 corretor agora para Arantes Barros. Silvinho, acho que o nosso grande diferencial, e a gente acredita muito nessa filosofia, que é a segmentação. O que é essa segmentação, né? A gente fala muito do corretor focado, o corretor que é dedicado, o corretor que está ali dentro de um nicho de mercado, mas não adianta nada o corretor estar dentro desse nicho de mercado, ele ter essa visão, se a empresa não tem. Então, a gente, com uma estratégia da empresa nossa, é de fazer essa segmentação para que nessa segmentação eu tenha uma estratégia específica para aquele corretor. O que é? Vamos traduzir essa segmentação. Nós temos hoje lojas segmentadas em revenda e lançamento. Eu tenho lojas separadas em região. Então, eu tenho uma loja hoje de revenda que está ao lado da matriz, né, de aluguel, no Santa Mônica, que trabalha um produto com ticket médio e trabalha mais a região da Zona Leste. Eu tenho uma que fica ao lado do MC, de revenda também, e que trabalha a região da Zona Sul, voltado para condomínio fechado, voltado para apartamentos com um ticket mais alto, grandes áreas também. Eu tenho uma outra... Meus rivais dignos. Saudável, viu? Como a gente estava conversando. Pra caralho. E nós temos agora, que abrimos recentemente, tem cerca de 45 dias, né, Fernando? Uma loja voltada para lançamento, né? Legal. Então, ela é exclusiva de lançamento. São corretores focados de lançamento. E daqui a pouco a gente vai ter novas agências, né? Esse espelhamento que a gente está fazendo de Goiânia, né? A Urbs hoje são quase 20 agências em Goiânia. Precisaria de ter 20 agências em Goiânia? Creio que não, mas o nosso desafio é ter 100, 150, 200 corretores mais segmentados. Você ajuda o profissional a entender que precisa e é necessário de foco. Eu já venho de cima, né? Já venho na implementação, né? Já na raiz ali mesmo. Tanto é que, se eu tenho uma loja híbrida, né? Se a loja que eu falo é a empresa imobiliária, ela é híbrida, eu vendo tudo, né? Eu deparo muito com os corretores que falam assim, não, eu entendo todo o mercado, eu vendo tudo, eu não perco venda. Aí eu fico olhando, observando e... Normalmente, quando eu tô conversando com esse corretor, ele não tá com a melhor performance. Ele não tá com a melhor performance. O cara não vende nada. Ele é um corretor generalista. Ele sabe de tudo, mas ele não é especialista em nada. Quando a gente tem a especialidade do corretor, quando a gente vai para... Eu sou corretor de lançamento. Então, ele trabalha o cliente diferente do cliente que é da revenda. O cliente do lançamento totalmente diferente. Outro mercado. O cliente do lançamento é um cliente que busca oportunidade, que busca um projeto novo, atualizado, condição de pagamento. Ele é um cliente que está... Uma aquisição de investimento de longo prazo. Então, o cliente da revenda, ele já é o cliente do lançamento, ele é mais emocional, ele se emociona com... É rápido. E o cliente da revenda, ele já é racional. Por quê? Ele já está mais maduro, ele tem uma entrada maior, ele já está não quer saber de plano de pagamento. Ele já está com financiamento já aprovado ou pré-aprovado. Então, se eu tenho um cliente diferente, por que eu tenho corretores semelhantes? Iguais. Eu tenho que ter corretores distintos um do outro, com estratégia diferente. Mas, volta a frisar, se a gente não tiver essa segmentação de lojas com estratégias diferentes, eu vou ter corretores que, por qualquer movimento do mercado, ele... não, aparece a oportunidade de revenda, ele vai trabalhar a revenda. Aparece um lançamento, ele vai trabalhar o lançamento. E aí essa segmentação, ela cai por terra. Por isso que a gente separa em estruturas físicas e em estratégias diferentes. Eu tive só para fazer um adendo nessa situação aí, para que você, corretor de imóveis, entenda isso. Cara, de outros mercados que eu venho, isso parece ser tão... óbvio, né? Óbvio, tão claro, tão... não é assim? Por exemplo, alguém chega do mercado que não é assim. Não é assim? É tão bobo, mas é tão importante. Por exemplo, eu tive 11 anos no mercado farmacêutico. Cara, a indústria farmacêutica, ela separa representantes por medicamento, brother. Uhum. Cara, você só vende esse, você só visita esse, você vai falar de 4 medicamentos, você vai falar de 4 medicamentos, a mesma indústria. Uhum. O que é a inteligência nesse caso? Cara, aqui vai ter foco, aqui vai ter receita, aqui vai ter venda. Se o cara fala de 50 medicamentos, Fernando, não dá, velho. Como que você vai ser especialista? Como que você vai vender aquilo com propriedade? Não tem jeito, não tem jeito. Como é que você vai quebrar a objeção? Aí, esses dias eu fui, me convidar para
bater um papo com alguns corretores, e aí tinha uma gestora, e eu conversando sobre como ser profissional, como faz, o porquê isso, o quanto isso é importante para nós, o rival digno. Cara, Fernando é especialista em aluguel. Esquece lá atrás. Eu não vou entrar na sua, brother, porque eu vou perder. E se você não for especialista, a palavra especialista ela é muito forte, mas se eu não for específico no que eu trabalho e no que eu conheço, ter propriedade. Né? Se eu não tiver propriedade, se eu não tiver autoridade, não vai. Mas, por exemplo, igual o Fernando vai perder para mim vendendo casa em condomínio, por exemplo, no condomínio que eu moro. Não dá, cara, e tá tudo bem. Exato. O mercado é para todo mundo. Sim. O mercado é para todo mundo. Eu vou te indicar para aluguel. Mas... Um cliente quer comprar um cliente, olha só, eu já indiquei você sem você saber. Um cliente quer comprar... Eu tava com essa semana passada. Um amigo meu tá vendendo uma casa lá no Planalto. Falei, cara, Arantes tem ali na rotatória. Vai lá. Eu não conheço nada aí. Silvinho, mas você é meu amigo. Cara, eu não sei vender sua casa. E outra, sabe o que vai acontecer? Você vai achar ruim comigo. Sim. E eu que vou ficar ruim com você. E vai criar aquela Vai expectativa, criar aquela o esperança. Silvinho fala de imóvel, o Silvinho tá aí, velho, eu não sei. Exato. Não sei. Não dou conta de te ajudar. Então, a Arantes tá aí. Procura alguém lá que ele vai te ajudar muito mais que eu. Aí, entrando nisso, a gestora virou e falou assim, ó. Não, corretor tem que vender de tudo. Eu falei, nossa. Falei, não fala isso não. Poder você pode, mas não deve. Eu falei assim, não é que você não pode vender tudo. Cara, se você não focar nisso aí... E aí era uma equipe mais voltada para lançamento. Por exemplo, eu falei para eles, falei assim, ó... Por exemplo, vocês aqui. Se o foco é lançamento, eu vou perder para vocês igual vocês vão perder para mim em revenda de casa, em condomínio. Porque eu vivo isso. Mas por isso que é eu importante... Eu moro no lugar, velho. Silvinho, por isso que é importante vir de cima para baixo. Exatamente. Se a imobiliária, a empresa, já tem como Exatamente. filosofia essa segmentação, Isso aí. obrigatoriamente vem o gestor, vem o diretor e vem o corretor. Nessa mesma conduta, nessa mesma linha de trabalho, né? Então, por isso que a gente acredita nessa segmentação. E outro detalhe também é que o corretor, muitas vezes, ele faz a conta da comissão. Acho que todo mundo faz, né? Mas o corretor, ele faz mais. Por quê? Ele é a ponta mais fraca, vamos dizer assim. Exatamente. Ele tem alternâncias de venda por meses, ele não tem uma constância muitas das vezes. Claro que tem bons profissionais que conseguem ter uma periodicidade melhor, né, de venda praticamente todo mês com VGV expressivo, mas a grande maioria não. Então ele fica fazendo a conta, pô, mas esse imóvel de 300 mil aqui, se eu fizer a venda dele aqui, eu já ganhei 6 mil reais, já ganhei 7 mil reais, tá bom, já pago o meu cartão, já pago a escola do meu filho, e ele fica fazendo essas contas sem pensar no que ele realmente tem que fazer. Aí ele fica preso nessa venda de 300 mil reais, que não é a vertente que ele está trabalhando, não é o foco que ele está trabalhando, perde tempo com aquilo ali, muitas das vezes nem consegue vender, e aí ele deixou de dar atenção às ações que ele tinha que fazer. Cara, Então, o que mais acontece? Com quantos profissionais você já não encontrou? Falando, a fazenda, não sei aonde, a área de 50 milhões, esse galpão de 100. Essa questão de fazenda, né? Porque, queira ou não queira, é um produto que mexe com valores altos, né? ticket Então, alto. Um ticket alto. Então, chama E atenção. aqui vai falar o especialista em grandes negócios. Eu tenho focado nos últimos anos em fazer negócios Grandes. com valor agregado. Por quê? Porque pela experiência, pelo relacionamento, o network que a gente construiu me gera a oportunidade de trabalhar isso. Cai no seu colo. Mas o que acontece? Teve uma bagagem para chegar até aqui. Exatamente. A gente tá falando aí desde 2006. É isso aí. Entendeu? Então, não foi um negócio que eu fiz, foram vários. Agora a pessoa tá ali, trabalhando Minha Casa Minha Vida. Aí o mercado Minha Casa Minha Vida ficou difícil. Não, eu vou vender fazenda. Nossa. O cara não sabe o que é uma terra de cultivo, uma terra de cultura, não conhece a região, não conversa com esse público e quer vender. Só que ela esquece que isso custa. Você tem o deslocamento, você tem o tempo, você tem um investimento que não é barato. E uma negociação, principalmente de uma propriedade rural, cara,
Pode demorar aí 6 meses, 1 ano. Isso aí. Parcerias. Depende de parcerias, de bons relacionamentos. Mas não, todo mundo acha que é fácil. Só que isso custa. que ele Aí faz na a hora conta da aí na hora que comissão. o cara vai, na hora que o cara vai enxergar, passou 2, passou 3, passou 6 meses, não vendeu. E o pouco que tinha de reserva ele investiu e não teve retorno. Aí Como se diz, a culpado é água tá quem? batendo na bunda. E quem que é o culpado? É o gestor, é o diretor, É a é a imobiliária. É o mercado. Entendeu? É o É o mercado. mercado. E, cara, quando eu comecei, Por isso tem que vir de cima pra baixo. quando eu comecei final de 2022, já comecei sozinho, depois eu passei um período pequeno na Polo. Eu fui correr atrás de fazenda, velho. Uhum. Por quê? Ticket alto. Inocente, correndo, aprendendo. É o grande Fazenda erro de todo- 5, de 10. Pô, velho, caramba, se eu acertar aqui, tô bem. Um ano, né? E aí, cara, caiu a ficha. Eu fui rodar com um cara era especialista, o cara entendia de cultura, de nananana. E, velho, fui rodar, velho. Eu falei, cara, que não é pra mim. eu sou pardal. Sou neném. Eu entendi, cara, Ué. claramente. O que é o meu negócio? Ponto, é isso. Eu sou eu sou da cidade. Eu não tenho... Eu não jogo o jogo da roça. Não sou do ramo. Falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Mas, só pra você ter ideia, a gente foi trabalhar uma propriedade no Pará, próximo de Redenção, e praticamente 1 semana lá, cara. Isso custa. tá O louco. investimento de deslocar, Energia. Tempo. hotel, tempo. E assim, é um tiro, porque pode dar certa negociação, como não pode. Você tem que voltar e continuar trabalhando. Só que na hora que você vê, você não mostra uma fazenda, você mostra 2, você mostra 3, você mostra 4. Essa continha vai ficando alta. É lógico que quando a gente consegue o êxito, né, consegue vender, consegue ter o resultado, excelente. Mas não é para todo mundo. É isso aí. Isso a gente tem que ter clareza. Mas, Silvinho, a gente está passando por um momento do mercado que essa especialidade, esse foco, cada vez mais ele vai ser mais importante. É notório para todo mundo que o mercado imobiliário está passando por um momento desafiador, um momento diferente, Sim. alta taxa de juros, a Selic aprovada aí com 15%, cara. É assustador, mas a gente já passou por isso. Já. E sobrevivemos bem, mas o que fez? Cara, mudou a forma de vender, mudou a forma de Mudou comprar. o comportamento do consumidor, cara. O corretor teve que se adequar. E quem fizer o mesmo agora, nesse momento, vai ter sucesso. Então, o que a Arantes Biorbis está buscando nesse momento é preparar essas pessoas para que passem por esse momento de uma forma leve. Legal. E que na hora que o mercado novamente voltar a estar aquecido, essas pessoas estejam preparadas para a abundância. Boa. Cara, agora trazendo para os nossos clientes que querem comprar, vender, alugar imóvel. Na prática, de fato, o que muda para quem quer comprar um imóvel com essa junção Arantes by Urbs? Fique à vontade, pode brigar aí, ver quem vai responder. Acho que tá muito do que a gente falou, né, Silvinho? Se a gente tem um profissional segmentado, capacitado para aquele nicho de mercado, naturalmente ele vai passar essa experiência, essa segurança, melhores informações, melhores produtos para o cliente, né? Vou te dar o exemplo da revenda nossa. A nossa revenda, a gente acredita muito no formato da captação, trabalhar com gestão de exclusividade. A gente até excluiu essa palavra do nosso dicionário, a exclusividade. Não acredita em exclusividade. Porque a exclusividade, na verdade, ela... Não, mas é para instigar aqui esse conceito. Não, sim, porque... O que acontece no mercado hoje? A exclusividade é nada mais do que o corretor ele toma o imóvel para si. E ele vai ter a exclusividade ali, coloca dentro do sistema, faz com que ninguém no mercado trabalhe, não faz parceria e ele toma a propriedade do próprio cliente. Do próprio cliente, né? Então, mas a nossa revenda, a gente acredita muito num trabalho de gestão. O que é essa gestão? Que é diferente. A captação... Aí sim, aí é outra pegada. O que eu faço com essa captação? Primeiro, eu vou lá, faço uma descrição completa. Já levo primeiramente o profissional que já está capacitado, que trabalha
naquela região, com aquele tipo de Conhece, imóvel. que já vendeu. Né, eu tenho corretores hoje focados em trabalhar condomínio fechado. Sim. Tenho corretores hoje focados em trabalhar apartamento de 2, 3 quartos no Santa Mônica. Então, ele já é especialista, já tem autoridade ali, ele já conhece imóveis semelhantes. Então, quando ele vai fazer a captação, ele pega uma descrição completa, ele tira fotos profissionais, depois ele faz um acompanhamento junto ao proprietário, passa relatórios para o proprietário, quem visitou, como foi, as propostas, para que o proprietário, que hoje ele é a ponta mais carente de um bom atendimento, porque hoje a gente vê muito mercado brigando pelo comprador. Todo mundo todos os corretores brigando pelo comprador. E o proprietário está desassistido. O comprador praticamente ele está bloqueando o corretor. Na revenda, né? Na revenda. Ele praticamente bloqueia, ele não aguenta mais escutar o corretor, ligação, chato, oferta. E o proprietário ele está pedindo, pelo amor de Deus, alguém me atenda. Atenção. Me dá atenção, porque o que acontece hoje? O pessoal vai lá, cadastra, não capta. Então ele vai lá, pega a descrição do imóvel, pega algumas fotos tiradas até mesmo pelo proprietário, joga no sistema, pronto, e some. Não, e o pior, né? Ele não essa tira... é a exclusividade que se vende que eu não acredito. Exato. Porque tá atrapalhando o nosso mercado. Está atrapalhando o nosso mercado. Porque é igual você comentou. O vendedor do imóvel, ele tá carente... Tá. E não está encontrando profissional para ajudá-lo. E aí a ajuda na gestão, que aí eu acredito na exclusividade, Isso. é o quê? Cara, eu não consigo. A gente coloca, eu posso ser o melhor corretor do mundo. Inclusive, a gente coloca os profissionais com a mesma equivalência. O profissional que atende o proprietário, o profissional que atende o cliente que quer comprar. Exato. Eles têm atribuições iguais. Exato. Se eu faço parceria com uma outra imobiliária, a gente não divide comissão? É isso. Internamente, eu tenho que fazer o mesmo. Porque senão, como a gente trabalha só ao comprador, eu vou ficar fazendo só a proposta que interessa ao comprador e não interessa ao proprietário. Silvinho, aí que eu falo muito que o nosso mercado, para você que quer comprar um imóvel, para você que quer vender um imóvel, o nosso mercado ele é tão grande, e eu costumo dizer que existe um mundo imobiliário e existem fragmentações do nosso mercado. Existe um mercado de revenda, de lançamento e de aluguel. Isso. E aí, quando você fala assim, por que vira essa bagunça para você que quer vender um imóvel? O cara que é focado em lançamento, o cara que é especialista em lançamento, ele vai atender o cara da revenda do mesmo jeito. E o foco dele é o comprador. Isso. Só que no lançamento é o comprador. E na revenda, a gente só tem um cliente, que é o vendedor. Exato. Aí você fica nessa pegada e pega um imóvel de exclusividade, que o imóvel não é exclusivo. Aí o que acontece, Fernando? Eu pego o seu... E existe imobiliário que faz isso, eu não acredito, e eu sei que vocês não fazem, mas eu pego assim, ó. Qualquer imóvel eu pego para exclusividade. Não. Cara, não pode. Eu vou exemplificar aqui a forma de trabalho e por que ela é assertiva, né? A exclusividade feita por fazer, ela não dá resultado. Não dá resultado. O que a maioria dos corretores fazem é ter um relacionamento com o Silvinho. Ô, Silvinho, manda só da sua casa. Deixa só comigo, sou seu amigo, me dá 60 dias aí que eu vou vender. Cara, põe isso na gaveta, não trabalha de forma adequada, não te ajuda a precificar, você perde 60 dias, 90 dias de trabalho, Exato. O mercado perde 60 dias, 90 dias de trabalho. Porque aí, tipo assim, ó, só pegar um negócio que é muito foda nisso, ó. Muita gente fala, eu tô com a exclusividade de um imóvel, e aí apareceu o corretor, que sou eu, que trabalho sozinho, que trabalho autônomo, apareceu um corretor numa casa... que ela não é exclusiva e eu tô com um cliente comprador. E assim, cara, o que acontece? A realidade do mercado. Não é que eu não queira fazer parceria com vocês. Mas antes de mostrar que tá exclusiva, eu vou mostrar outras. Porque tem igual e não é exclusiva. Então, mas aí é onde eu vou te mostrar o outro ponto e a inteligência sobre isso. A inteligência da gestão que eu entendo, Fernandinho, o que é? Eu não acredito em exclusividade. Por exemplo, a gente pega um tríade. Vamos pensar lá atrás. Cara, querendo ou não, é tudo igual. A não ser que esteja com móveis, planejado, Exato. Se não tiver diferencial o imóvel na gestão exclusiva, ele não pode ter exclusividade. É o que eu penso. Então, mas aí é onde a pessoa tem que entender o que realmente é uma gestão. A gestão é eu pegar o seu imóvel e tratar ele como se fosse meu. Fala para o nosso cliente que está vendendo o imóvel. O que é a gestão?
Isso é diferente de exclusividade. Exato. Eu acredito nisso aí, irmão. A gestão é você fazer um trabalho exclusivo para o seu imóvel. Eu vou tratar o seu imóvel como é meu, como fosse meu. E eu vou pegar ele desde o início, te ajudando a precificar de maneira certa, evitando que más profissionais fiquem entrando em contato, colocando a sua família ou o seu imóvel em risco, levando pessoas que não têm o perfil do seu imóvel para entrar lá dentro. Na precificação, hoje, para mim, é uma das principais falhas dentro do mercado é a precificação errada. Eu acho que vale. Gente, não acho. O preço não tá existe aí. achismo. O mercado coloca o preço. A gente tem a tabela FIPE para precificar carro. Se você está com urgência de vender, você vende abaixo vende abaixo da tabela FIPE. Se você não quer vender, você pede mais caro. Se você não está com pressa, mas tem certeza que ele tem aquele valor, você pede tabela FIPE, né? No imóvel não é diferente. Exato. Mas quem tem a capacidade de falar qual que é o preço? Os bons profissionais. Exatamente. Então aí já começa um trabalho de gestão. Fala com um corretor só. E na hora que eu coloco isso, eu coloco um corretor profissional para estar ali dedicado a trabalhar para você. Então ele vai lá, precifica, ele acompanha as visitas, mesmo que tenha um outro corretor, ele tá lá. Por quê? Porque ele conhece Ele o seu vai fazer imóvel. o filtro. Ele conhece a sua necessidade e as principais características desse imóvel. Então, quem tem a maior chance de ter sucesso na venda é ele. Então, eu vou te dar um exemplo real. Hoje, a nossa empresa está com mais de 50 imóveis em exclusividade. Legal. No último mês, a gente teve 8 vendas de exclusividade. A exclusividade feita em imóveis vendidos até em parceria com outras empresas, porque está exclusivo comigo, mas não está fechado para o mercado. É isso aí. As outras imobiliárias parceiras... Eu já vi exclusividade do cara fazendo só vende comigo. Eu não faço. Exclusividade é gestão. É isso aí. Eu não acredito em exclusividade. É isso aí. Silvinho, pelo relacionamento, pelo conhecimento, pela nossa experiência, a gente conseguiu uma casa no seu condomínio. Eu vou te ligar na hora, falar assim, Silvinho, tem essa oportunidade, tá aqui, vamos lá conhecer comigo. A necessidade do proprietário é essa, ele tem a disposição de fazer uma permuta, de negociar isso, de às vezes fazer um parcelamento, essa facilidade. Eu vou trabalhar esse imóvel junto com você. Fernando, para te ajudar com isso, se você está querendo vender um imóvel, o comportamento do nosso consumidor mudou e está mudando. Exato. A cada instante. Então, se você quer vender um imóvel, o jeito de divulgar esse imóvel mudou, brother. Sim. Não precisa estar com todo mundo. Não. Concorda? Concordo plenamente. Pelo contrário. O que eu me deparei quando eu cheguei em Uberlândia, isso aí. vai para aluguel e para venda, você passa em vários imóveis, você tem lá 4, 5, 6 placas de imobiliária. Aí eu fico pensando na cabeça... Isso não existe mais. Eu fico com a cabeça do cliente. O cliente, ele passa na porta do imóvel, ele até se interessa, gosta da região, ele achou aquele imóvel interessante para compra, mas ele olha, tem 5, 6 placas. Esse cara tá desesperado. Vou fazer uma oferta com 20, 30%. Inconscientemente, o comprador pensa assim, tem um trem errado aí. Tem um trem errado. Tá desesperado. Tem um negócio errado aí. E aí, você transforma o seu imóvel, que é a moeda mais forte do mercado, em produto. Exato. E aí você vai brigar por preço. Vai brigar por preço, exatamente. Então, cuidado quando você for fazer isso e entenda. E aí, na revenda, galera, eu falo muito, a galera fala, você é doido, tal. Na revenda, eu falo que o corretor, ele não é vendedor. Vendedor é o dono do imóvel. Por quê? Por exemplo, você vai pegar um imóvel de exclusividade, um imóvel ruim, que tá ruim. Tá fora de preço, não tem capacidade, não tem qualidade. Tá ruim estruturalmente e internamente. Você vai pegar? Lógico que não. Não. É aí a função do corretor, de vocês, da exclusividade, da gestão, é o quê? Cara, eu pego, mas você tem que fazer isso. Mas é a orientação. Isso faz parte da assessoria imobiliária. Deixa eu transformar o meu imóvel em exclusivo. Aí eu acredito. Sacou? E olha, gente,
Cuidado que a gente não tá falando aqui de valor, viu? A gente não tá falando do imóvel secado, só por isso ele deve ser exclusivo. E sim questão de qualidade. E capacidade desse imóvel. Porque as duas pontas são meu cliente, o vendedor e o comprador. Exatamente. Como que eu vou ofertar um produto que não tem qualidade estrutural? Como que eu vou trabalhar um produto que não tem a documentação correta? É isso aí. Então aí já começa o filtro, aí já começa o trabalho. Aí na hora que você abre isso pro mercado e generaliza, cara, o cara tá querendo vender tudo. Exato. Cara, tem corretor que ele mais vende ar-condicionado, fogão do que imóvel. Vende armário, planejado. Mas por quê? Porque não faz esse trabalho correto como deve ser feito. Então, realmente, não tem a estrutura necessária, não tem a documentação necessária. Básica. Não pode ser trabalhada e não deve ser trabalhada. É isso aí. Eu bato muito nisso porque, assim, cara, eu trabalho sozinho, eu tenho os meus negócios. Quando eu chego e um cliente fala que tá exclusivo, mas eu acredito na gestão exclusiva quando o imóvel ele é mais único do que o outro. Velho, tá ok, não tem nada próximo. Sim. Tríade, pode pôr, no meu ponto de vista pode, mas, cara, tem que ser o apartamento. E ele tem que ter um diferencial, Fernando, porque igual por igual, o cara que tá colocando exclusivo pode ser com quem for. Não faz sentido nem pra ele, nem pra vocês que estão pegando. Faz sentido isso que eu tô falando ou não? Depende. Eu acho que assim, você tem que construir como um excelente profissional, que é o que você falou, né? Dar dica, faz isso, faz aquilo, Sim. vamos mexer nisso. Você, como profissional, transformar aquele produto em exclusivo. Isso eu acredito. O que eu não acredito, e a gente tá batendo nessa tecla, que é pro nosso cliente que tá vendendo o imóvel, que é o cara que tá mais carente, quando a gente fala de revenda, Sim. e ele tá carente, brother. Tem 2 anos que ele não vende o imóvel dele. Exato. Ninguém liga pra ele. Ninguém liga pra ele. Só que ele tá sendo mal assessorado. O preço, às vezes, tá igual, mas tá igual do imóvel que tá acima de valor. E aí ele tá ali sendo mal assessorado porque tem um conhecido, que é corretor, tem um amigo, que é corretor, o vizinho tá vendendo a casa dele num preço, ele põe o mesmo preço. Então ele tá faltando essa assessoria. Quando eu falo que eu não acredito, é porque, cara, eu não acredito em qualquer imóvel na exclusividade, porque isso não faz sentido. Nós, como player mais importante que eu acredito na transação imobiliária, nós temos esse poder de transformar o seu imóvel Exato. num imóvel único com exclusividade. Aí sim vale a exclusividade. Aí eu acredito de fato. E eu acredito que assim... Olha só, e se eu estiver errado, vocês me corrigem. Eu acredito que assim, o imóvel único com exclusividade, a liquidez dele é muito mais rápido. Mas, ô, Silvinho, você vê que esse desafio não é fácil. A gente tá aqui conversando, falando, e a gente sabe da dificuldade que é da gente tornar esse imóvel exclusivo, né? Exato. Ele se tornar um único de desejo, uma moeda de desejo, né? Porque... E essa moeda, ela acaba sendo mais valorizada. Exato. Mas aí eu vou voltar... Aí o preço de mercado, Fernando, tá acima da FIP. Mas aí eu vou voltar... Faz sentido? Muito Exato. sentido. Aí eu vou voltar no que a gente conversou no início desse podcast aqui. Com essa segmentação nossa, e a gente tendo na revenda, a gente prima pela captação. Então, a nossa estratégia não é qualquer um. Não é o cliente comprador, é o proprietário. Se eu tenho um bom estoque, eu tenho bons produtos, eu consigo ofertar, eu consigo ter cliente comprador também. Boa. Eu faço o casamento das duas partes. Se eu primo pela captação, né, pelo imóvel, consequentemente, eu vou estar dando essa consultoria. Eu tenho bons profissionais para dar essa consultoria para o proprietário. Então, o proprietário ele se sente mais seguro nessa gestão. Outro detalhe importante citar, até para o proprietário que sente, mas ele vai tornar o imóvel, vai ficar só com ele, só com a empresa. Não, a gente incentiva os nossos corretores a divulgar isso em grupos, em portais, em parceiros, inclusive, a gente envia esses imóveis para todas as imobiliárias da cidade. Então a gente não fica como possuidor daquele imóvel. Pelo contrário, a gente enxerga que quanto mais estoque eu tenho, mais parcerias eu fizer, maior vai ser a minha soma no resultado. Maior velocidade. Então, voltando no que eu falei lá anteriormente, a estratégia de cima da empresa é a solução, muitas das vezes, da ponta final. Aquele dia lá que eu fui gravar o Moeda com Café com você, a gente conversou sobre isso, né, cara? Cara, mais uma vez... É tão óbvio, cara, segmentar, não colocar os caras junto. Não, porque, Fernando, você conversa de banana, o cara tá conversando de laranja. E atrapalha os dois. Um tá focado no comprador e o outro tem que estar focado só no
vendedor. Correto. Nós temos um gestor nosso de revenda que estava numa empresa que ela é mais Generalista. voltado mais para lançamento, né? E que, pô, a equipe dele dispersava toda vez que chegava um incorporador dando treinamento. Então, de produto de lançamento. Você precisa saber do mercado? Precisa. Eu sei quem é, eu sei qual é, eu sei o que vocês estão falando. Mas, Entendo assim, e concordo. Não, mas isso eu não tô criticando nenhuma Não, empresa, sim. não. Eu tô só contando porque ele se sentia incomodado com essa situação, porque ele via na reação dos próprios Do corretores. time, né, dele. Do time. Porque, cara, eu tô fazendo um trabalho de... porque a revenda ela é constância. Eu tenho que ter constância, eu tenho que ter todos os dias, trabalhar o cliente específico. E aí, toda vez eu estou fazendo treinamento de lançamento, muitas vezes de estoque, qual que é o intuito e qual o sentido? Na pegada desse. Sentido para minha equipe. Então, na hora que você vem nessa segmentação focada, pô, Voltando lá naquela melhor gestora cenário. que comentou comigo que o corretor tem que vender de tudo, no dia eu comentei, falei assim, cara, você tá errada, a direção tá errada e tudo bem, e comentei com todos os corretores. Falei, gente, deixa eu falar, essa informação que ela falou é da imobiliária, a imobiliária tem que vender de tudo. Exato. A segmentação que tá errada. Escolhe o que você quer. Sim. Aí eu costumo dizer o seguinte, vê se você concorda, Fernando. Tem chegado muita pergunta para mim por conta do podcast. O pessoal tem perguntado. Silvinho, quero começar. Por onde eu começo? Eu falo assim, cara, na rua da sua casa. No bairro que você mora. Onde você conhece. Eu tenho conhecido meu, Fernando, que mora, por exemplo, hipótese, tá? Não é a realidade. Mas que mora no Roosevelt e que mora no Nossa Senhora das Graças e quer vender alto padrão. Não tem nada contra os bairros. Mas não dá, velho. Concorda? Ele pode chegar lá, mas ele tem que É um começar, caminho muito mais próximo. difícil. Ele vai ter uma dificuldade muito grande em chegar nesse resultado. Não que ele não possa. Exato. Eu Não, acredito que ele vai conseguir. Eu não tô falando que ele não pode, mas cara, pra começar, vai Fernando, ser muito difícil. começa dentro de casa. Começa lógico. com o relacionamento, com a proximidade, com o que você tem conhecimento e vai galgando, né? Eu falo isso porque quando eu comecei, Fernando, eu morava no The Palms. Cara, velho, eu vendia pra caramba no The Palms, velho. Porque eu era morador, tava Você lá. conhecia tudo, né? Eu conhecia tudo, Fernando. Conhecia todo mundo, conhecia as casas tudo, conhecia a rua, a área de lazer, tá. Hoje eu moro no Esplêndido. Cara, eu conheço tudo no Esplêndido. E o corretor que não mora lá ou que não é da região vai chegar lá e vai perder pra mim. Porque o cara vai falar assim, como que funciona o negócio? Coisa básica. Como que funciona pra alugar a quadra de tênis? Pô, velho. Aqui, ó, o aplicativo aqui, ó. Exato. Então, assim, comece por onde você mora. E assim, esse conhecimento faz total diferença. Hoje você pega corretor, o cliente chega e fala, quanto que vale a minha casa? Um exemplo, condomínio. Exato. 10 mil reais o metro quadrado. Ué, por quê? Como assim? Exato. Qual condomínio? O que tem de diferencial nessa casa? O que é o acabamento? As pessoas, por ser generalista demais, elas precificam tudo igual. Então, o cliente mesmo já chega com essa mentalidade e fala assim, quanto que você acha que vai? O que é o metro quadrado do Copacabana? O que é o metro quadrado de Santa Mônica? A resposta certa, gente, depende. Depende. Essa é a resposta certa. Verdade. Deixa eu ir lá no seu imóvel, deixa eu ir lá conhecer, que eu vou te ajudar a definir o valor exato desse imóvel. Por quê? Vou dar um exemplo no Santa Mônica, que a gente vive lá, a gente Sim, conhece de cor salteado. Tem pessoas entrando no mercado de Santa Mônica que quer precificar tudo igual. Gente, Santa Mônica, de um quarteirão para o outro, ele muda preço. Tudo. Um quarteirão para o outro, ele muda preço. Aí o cara vem, mas o fulano vendeu por tanto. O cara vendeu. Porque ali pega esse preço. O seu, infelizmente, não pega. E tá tudo certo. Mas se você ficar trabalhando com essa mentalidade, você vai ter um imóvel à venda 1, 2, 3 anos. E o problema vai ser o mercado, o problema vai ser um monte de coisas. E Vai ser os corretor. Exatamente. E muitas vezes o cliente já tá com a cabeça formada de valor. É, Ele já escutou de cara. um, de outro, um corretor falou. Quando ele te faz esse questionamento da precificação, ele já, vou Alguém colocar já 90% das vezes, ele já tem uma cabeça formada. E se você não tem o que o Fernando falou aqui, conhecimento, esquece. Aí você vai ficar, mas não sei o quê, e aí... Então, para aquele cliente nosso que tá com uma casa para vender há muito tempo, que tá precisando, cara, que eu sinto essa dor. Eu trabalho na revenda e a minha maior dor é do cara que não vende o imóvel há muito tempo. Então, assim, para você que precisa vender o seu imóvel,
procure o player, procure a imobiliária, procure as pessoas que entendam daquela região e vai te dar uma assessoria. Porque você ficar escutando vizinho, parente, irmão, conhecido. Por exemplo, você está no Santa Mônica, você tem um apartamento no Santa Mônica que não vende há muito tempo e tem um colega corretor que é focado em lançamento, esse cara não vai te ajudar em nada. Atrapalhar. Não é, Fernando? Concordo plenamente, Silvinho. A gente tem que ter a inteligência de saber que é cada um No seu no seu quadrado. quadrado. Uhum. Não adianta. A gente comentou, né, mais cedo. Cara, você vai procurar um médico que não tem CRM? Você vai procurar um advogado que não tem um OAB? Cara, já começa por aí. Exatamente. Então, igual o Fredinho falou, O né? O Fred. Fredinho falou no podcast. Primeira coisa, procura um corretor credenciado. Pronto. Segundo, procure um corretor ou uma empresa séria que conhece, que tem Exatamente. capacidade de entregar o que você busca. E a questão do imóvel não estar vendido há muito tempo, muitas vezes, às vezes, não é só o preço. Muitas vezes essa Fernando, precificação errada Fernando, faz isso. você fala muito sobre o preço. Eu concordo absolutamente. Mas eu acho que não é o que pega, velho. Então, é o que eu acabei de falar aqui. então, não ué. é só o preço. ué. Às vezes não é só o preço. Cara, às vezes seu imóvel Eu é acho que a excelente. maior dor tá? talvez não é só o preço. Porque às vezes tá no Excelente. preço certinho, Tá o trem no não preço. vai. Uma coisa que acontece muito, cara, divulgação. que eu vi, vê se faz sentido. Quando você coloca o seu imóvel com todo mundo, tem um risco, velho, grande de acontecer. Sabe o quê? O cara usa o seu imóvel pra vender outro. Não, mas É lógico. acontece muito. Não, e eu já me deparei com um cliente falando assim, tirando vantagem ainda no atendimento que a gente tava fazendo. Não, eu já tenho um grupo de corretores aqui, eu tenho 200 corretores aqui. Eu enviei o meu imóvel para 200 corretores. Eu fiquei pensando, ele incorre no mesmo erro daquele imóvel que tem 5, 6 placas. Se ele tem 200, Exatamente. se ele tem 200 corretores divulgando, ele vai ter 200 postagens diferentes uma É da isso aí. outra, muitas das vezes com valores diferentes um do Com outro, informações distorcidas. Qual que é o valor agregado que você tem naquele imóvel ali? O valor vira um, vira outro. Aí aquele Vai. cliente que tá inconsciente fala assim, ué, mas tava tanto, tá baixo, agora mas eu tô vendo várias vezes. Não, mas o corretor me falou que o proprietário faz tanto. Nossa, cara. Não, mas você tá me oferecendo esse imóvel por 2 milhões, E, mas, cara, eu mas não- o fulano falou que é 1,5 milhão. Eu no mercado, eu escuto cada coisa, cara. Quando eu começo a escutar assim, não, mas eu acho que lá faz isso, eu nem vou, velho. Não vou perder tempo. Eu não vou gastar energia. Não, mas qual que é a certeza? Não. Teve uma vez que aconteceu, e a gente já tá chegando no final do podcast. Teve uma vez que aconteceu, uma senhora virou pra mim, eu tinha vendido um negócio pra ela, tinha feito uma negociação pra ela, e ela tava com um apartamento perto do praia. Excelente localização. Filé, 1 ano e meio sem vender. Ela virou pra mim, era uma senhora, e falou assim, meu filho, todo dia vai corretor lá. Sentei com ela. Não, toda semana eu tenho que ir lá abrir o apartamento. Sentei com ela e falei assim, estão usando seu apartamento pra vender. Ela, meu Deus, eu não acredito. Eu falei assim, a senhora confia em mim? Confio, eu gostei demais do seu atendimento. Tal. Deixa só comigo. Não exclusividade. Deixa espalhar, mas eu vou filtrar. Eu vou mostrar. Pode. Olha só. O corretor me ligou. Fiz a pergunta básica. Falei assim, cara, me conta a história desse cliente seu. O que ele quer? O que ele tá procurando? Ah, não, mas aí não, velho. Tá sendo invasivo demais. Eu falei, cara, o que você tá falando, velho? Sendo invasivo, você quer mostrar o apartamento pra alguém, você nem conhece quem é o cara, não sabe nem o que tá acontecendo. Mas eu vou ficar sabendo depois. Eu falei, cara, não é pro seu cliente. Não vou lá. Não vou perder tempo de abrir. Ele pegou e ligou pra ela. Aí ela me ligou. Eu falei assim, se a senhora quiser ir, vai. Eu não vou. O cara não sabe nada. Ela, é mesmo, né, Silvinho? Você tá Você certo. tem razão. Cara, ele ligou pra ela, depois a esposa do cara pediu desculpa pra ela porque eu tava fazendo certo. Vendi? Não, eu ajudei ela a negociar em 4 semanas o apartamento. A hora que o cara Trabalho chegou específico. e com um parceiro. A corretora me ligou, falou, Silvinho, tal. Eu falei, cara, me conta um pouquinho da história. Tá separando da esposa, que é um apartamento pequeno, a família mora perto e ele quer morar perto do praia, perto da esposa. Eu falei, esse cara. Chegou lá, era um conhecido meu. Olha só. Chegou lá, Silvinho, você tá aqui? Eu falei, cara, vamos lá. Esse é o imóvel pra você. Esse é o imóvel pra você, 70 metros, perto do praia, perto da sua família. Cara, o que você precisa? Aí fomos discutir valor. Fechou o negócio, mas aí, olha só o que tava acontecendo. Mostrando todo dia,
Não adianta. Aí eu vejo muita gente falar assim, cara, mas eu coloquei com corretor e não tá aparecendo gente. Benção, velho. É ou não é? Tipo assim, não é volume em revenda que vai dar o negócio. Não, pelo contrário. É o contrário. Então, assim, eu acredito muito nesse projeto de vocês. Ticket alto é muito isso. Ticket alto é só isso, É só isso. Você fala casa de 5, 6, 7, 10 milhões. Vai um cara e vai comprar. É muito Exatamente. específico. Até a divulgação é diferente, né? Então, assim, eu acredito muito no projeto de vocês. Eu estive lá na apresentação. Eu já conversei com o Paulo sobre a segmentação. Eu acredito que isso é o óbvio do nosso mercado a ser feito. O óbvio bem feito, né? O óbvio bem feito. Traz resultado. O tradicional, voltando ao normal, cara. O que tem que ser feito? Isso é o básico. A galera não faz o básico. O básico tem que ser feito. Né? O básico tem que ser feito, cara. Só faz o básico que dá certo. Não precisa inventar a roda. Então, eu queria agradecê-los. Fernando, eu tenho honra de falar da Arantes ser meu parceiro aqui com o podcast. O canal A Moeda é de vocês, eu já te falei isso. Quando você quiser, o que vocês precisarem fazer, aqui é um canal aberto para todos nós, para os rivais dignos. Aqui a gente tem que se ajudar. Eu não tenho nem 3 anos de mercado, eu vim entendendo isso. Estudo pra caramba. Tô em São Paulo para melhorar o meu negócio e, enfim, o nosso negócio em si. Muito obrigado por isso. Suas palavras finais. Silvinho, primeiro agradecer novamente nessa oportunidade, abrir a sua casa, para que a gente possa Nossa casa. que a gente possa contar um pouco da nossa história, dividir um pouco do nosso conhecimento. A gente não sabe tudo, mas o pouco que a gente sabe, a gente tem certeza que pode fazer a diferença na sua escolha, na sua definição, no sucesso de você profissional ou no sucesso de você comprador ou vendedor em conseguir negociar o seu imóvel. A Arantes by Urbs está aqui para somar, para fazer acontecer. E obrigado novamente, conte sempre comigo. Tamo junto, obrigado. Paulo Bessa, suas últimas palavras. Muito obrigado pela sua participação. O que eu te falei no início. Conte comigo, conte conosco. O Uberlândia te agradece pela expertise que você está trazendo para nós. Obrigado, Silvinho. Obrigado por ter nos recebido aqui nesse dia. São de pessoas assim que o nosso mercado precisa, de divulgar o nosso mercado, de trazer conteúdo, né? Acho que o nosso cliente está carente de bons profissionais, mas o nosso mercado também está carente de conteúdos para ele se capacitar e atender bem esse cliente. Então, são de iniciativas assim que o nosso mercado ele tende a ser cada vez melhor, se profissionalizar. É uma honra estar dividindo aqui o espaço aqui com vocês aqui, né? Agradecer mais uma vez a Arantes, a família Arantes, o Fernando, que sempre me trouxe boas energias, me trouxe uma paz para a gente trabalhar, uma recepção muito valorosa. E o que eu digo é que o mercado está aí para a gente aprender, né? Eu sou uma ferramenta de trabalho, quero contribuir com o que eu já vivenciei dentro desse mercado por várias cidades, trazer um pouquinho do que eu aprendi e aprender muito com o que a cidade tem para oferecer, o que o mercado tem para nos dar, né? Então, espero que seja o primeiro de muitos encontros que a gente vai ter. E estou sempre à disposição, amigo. Show obrigado e boa sorte. Obrigado a vocês, gente. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Se você chegou até aqui, pegue esse aviãozinho e encaminhe para as pessoas que você acha que vai ajudar o conteúdo que Paulo Bessa e Fernando Arantes entregou aqui para a gente. Muito obrigado pela sua presença. O podcast A Moeda Imob está toda quinta-feira às 19 horas no Spotify, no YouTube. Um beijo no seu coração. Até o próximo podcast A Moeda Imob. Valeu, abraço.